Olá, meus amados, que alegria ter vocês aqui comigo neste momento. Sei bem como o mundo lá fora está agitado, não é? Todos correndo de um lado para o outro, sem um minutinho sequer para escutar as lembranças dos mais experientes. Mas vocês escolheram parar um pouco e me dar atenção, e isso enche meu coração já tão cansado de uma ternura que vocês nem podem imaginar. A vida, sabem, tem um jeito curioso de nos guiar por trilhos que jamais pensamos em percorrer. É como quando plantamos uma semente miúda, sem ter a menor ideia de qual flor vai brotar dali. Foi assim comigo, uma história que teve início com um simples bom dia numa entrevista de trabalho e acabou se transformando no amor que guiou toda a minha existência. Antes de mergulhar nos detalhes da minha jornada, gostaria de pedir um favor especial, vindo direto do coração. Inscrevam-se no canal, está bem? E deixem nos comentários de qual cidade vocês estão me acompanhando. Isso me faz sentir que estamos mais próximos, como se vocês estivessem aqui na minha sala, compartilhando um café fresquinho que acabei de passar e sentindo o aroma irresistível de um pão de queijo quentinho, recém-saído do forno. Então, venham, ajeitem-se confortavelmente, porque vou contar como uma casa me acolheu no instante em que eu mais precisava de um abrigo, e como o amor pode surgir nos cantos mais improváveis, até mesmo quando já não esperamos mais nada da vida. Eu tinha 30 anos quando pus os pés na capital. Era um tempo em que uma mulher sozinha, vinda do interior, era recebida com olhares desconfiados, como se carregasse algum mistério ou peso escondido. Eu vim de Riachão do Jacuípe, um lugarejo tão pequeno na Bahia que mal aparecia nos mapas das agências de correio. Na minha mala de couro, já marcada pelo uso, trouxe poucas coisas. Algumas roupas modestas, um terço que minha mãe me entregou na hora da despedida, uma foto antiga e desbotada dos meus pais e um coração transbordando de esperança. E também um endereço rabiscado num pedaço de papel meio amassado, que eu segurei firme a noite toda, com medo de perdê-lo. Rua das Acácias, número 28. Foi o que me indicaram na rodoviária quando perguntei onde ficava a casa de uma família que precisava de alguém para ajudar nos serviços domésticos. Cheguei lá depois de quase uma hora caminhando, os pés já reclamando dentro do único par de sapatos decentes que eu possuía. Quando finalmente avistei o lugar, fiquei sem ar por um instante. Não era uma daquelas mansões de revista, mas uma casa bonita, de gente honesta, com paredes pintadas de um amarelo suave e janelas amplas de madeira escura. Na frente, um jardinzinho tão bem cuidado que até as pedrinhas do caminho pareciam alinhadas com esmero. Mais tarde, eu descobriria que aquele cantinho verde era o refúgio de Dona Celeste, onde ela se sentava para falar com Deus, como ela mesma contava. Ajeitei meu vestido azul claro, que eu tinha alisado com ferro ainda na rodoviária, respirei fundo, sentindo o perfume doce da dama da noite que vinha do jardim, e bati à porta. Minhas mãos tremiam tanto que eu quase podia escutar o som das unhas roçando umas nas outras. Quem abriu a porta foi o Sr. Henrique. Era um homem alto, de ombros largos, como quem carregou o peso do mundo por anos. Os cabelos grisalhos nas laterais da cabeça contrastavam com um rosto ainda vigoroso, e aqueles olhos. Meu Deus, que olhos azuis profundos, que pareciam enxergar a alma da gente, mas de um jeito gentil, como quem quer compreender, não apontar. Ele tinha 52 anos, mas trazia uma presença serena, uma dignidade que não vinha só da idade, mas da essência de quem ele era. Bom dia, eu sou a Margarida, vim pela vaga de empregada, falei, com a voz quase se perdendo, o coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. Ele me olhou por um momento que pareceu eterno, até que um sorriso sutil surgiu no canto dos lábios. Entre, Margarida, minha esposa está te esperando. A voz dele era grave, mas carregava uma suavidade que me trouxe calma na hora. Segui seus passos por um corredor de piso de madeira que rangia de leve sob nossos pés. As paredes estavam cheias de molduras com fotografias em preto e branco, retratos de instantes felizes congelados no tempo. O ar da casa misturava um cheiro de lavanda com algo gostoso assando no forno. Foi então que conheci Dona Celeste. Meu Deus do céu, como aquela cena ficou marcada em mim. Ela estava sentada numa poltrona de veludo verde escuro perto da janela, a luz do fim de tarde iluminando seu rosto pálido.
Era magrinha, tão frágil que parecia que uma brisa mais forte poderia carregá-la. Vestia um vestido simples azul marinho e um lenço de seda claro cobrindo a cabeça, onde os cabelos já estavam rareando. Depois eu saberia que ela enfrentava um câncer que, aos poucos, ia levando suas forças. Mas, santo Deus, que sorriso ela tinha! Um sorriso que nascia nos lábios finos e subia até os olhos, formando ruguinhas nos cantos que pareciam contar tantas histórias de felicidade. Margarida, que nome lindo, como a flor que cresce livre nos campos sem precisar de ninguém para plantá-la, ela disse, e sua voz era como uma melodia suave, daquelas que trazem paz só de ouvir. Naquele instante, senti que não apenas gostaria dela, mas que a amaria como se fosse da minha própria família. A entrevista foi curta, mas cheia de emoção. Eles precisavam de alguém que não só limpasse a casa, lavasse as roupas no tanque dos fundos, cozinhasse no fogão a lenha e mantivesse os móveis antigos brilhando, mas, acima de tudo, alguém que fosse companhia para Dona Celeste. O Sr. Henrique passava o dia fora, trabalhando como engenheiro numa empresa de construção, saía com o sol nascendo e voltava quando a noite já caía. Ele não suportava a ideia de deixar a esposa sozinha com a doença que a consumia. "Você acha que dá conta, minha filha?" perguntou Dona Celeste, segurando minha mão com seus dedos finos e frios. A aliança de ouro parecia grande demais para aquela mão delicada. "Não é só varrer o chão e fazer comida, não. É aguentar os dias difíceis, quando eu não consigo nem sair da cama. É ouvir as mesmas histórias antigas que conto quando a dor me deixa zonza. É ter paciência quando eu choro sem razão aparente." Olhei bem fundo nos olhos dela, castanhos como terra fértil, e respondi com o coração na boca: "Dona Celeste, minha mãe sempre me disse que Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho no momento exato. A senhora pode não acreditar, mas eu passei a noite inteira rezando para que essa porta se abrisse para mim. Acho que foi Ele quem me guiou até aqui hoje, e isso não é por acaso." E assim começou minha história naquela casa. Nos primeiros dias, eu apenas observava, aprendendo os hábitos e os gostos daquele lar. Descobri que o Sr. Henrique gostava do café bem forte, sem açúcar, servido numa xícara de porcelana que tinha sido presente de casamento deles. Ele tomava o café em silêncio, lendo o jornal pela manhã, mas nunca saía sem antes dar um beijo na testa da esposa, um gesto tão carregado de afeto que eu virava o rosto para não parecer intrometida. Aprendi que Dona Celeste só pegava no sono se a janela ficasse entreaberta, deixando o vento da noite entrar junto com o som dos grilos. Ela guardava flores secas entre as páginas dos livros de poesia que adorava, e sorria com os olhos fechados ao ouvir no rádio músicas antigas de Francisco Alves e Orlando Silva, como se voltasse um tempo em que seu corpo não sentia dor. Eu acordava com o primeiro canto do galo para acender o fogão a lenha e preparar o café antes que o Sr. Henrique descesse. A cozinha logo se enchia do cheiro de pão caseiro, receita que aprendi com minha avó. Ele aparecia ajeitando a gravata, e, ao sentir o aroma, seu rosto cansado ganhava um brilho momentâneo. "Obrigado, Margarida, está uma delícia." Era tudo que dizia, mas o jeito como seus olhos se demoravam nos meus por um instante a mais me mostrava que aquele gesto simples valia muito. Era como se o café quentinho fosse um pedacinho de paz num mundo que estava desabando com a doença da esposa dele e avançando sem parar. Com Dona Celeste, os dias tinham outro compasso. Eu a ajudava no banho, ensaboando com cuidado aquele corpo que ia ficando cada vez mais fraco, secava e penteava os cabelos que rareavam com o avanço da doença. Um dia, ela mesma pediu que eu cortasse o que restava, bem curtinho. "Para que sofrer aos poucos, Margarida? Melhor tirar o espinho de uma vez", disse. Sentada na varanda dos fundos, com uma tesoura na mão e o coração apertado, cortei as últimas mechas castanhas que teimavam em ficar. Enquanto elas caíam no chão de cimento, ela não derramou uma lágrima, mas eu chorei em silêncio por nós duas, varrendo depois aqueles pedacinhos dela que o vento logo levou. Nas tardes em que ela se sentia um pouco melhor, eu lia para ela, já que seus olhos cansados não davam mais conta das letras miúdas dos livros. Foi assim que conheci Castro Alves, Cecília Meirelles e tantos outros poetas que ela amava tanto. Aos poucos, entre uma leitura e outra,
ela começou a me contar pedaços da sua vida, como quem entrega pequenos presentes de confiança. Sabe, Margarida, disse-me numa tarde, enquanto eu ajeitava as almofadas ao redor dela na cama, eu e Henrique nunca conseguimos ter filhos. Foi uma dor que carregamos quietos por muitos anos. No começo, eu chorava toda vez que via uma mulher grávida na rua. Depois, aprendi a sorrir e tocar a vida em frente. Foi uma tristeza enorme para nós dois, mas encontramos um jeito de sermos família um para o outro. Eu ouvia, guardando cada palavra no coração, enquanto alisava os lençóis branquinhos que eu mesma tinha colocado para quarar ao sol da manhã. Ela continuou, a voz ficando mais baixa, quase um sussurro. Às vezes, Deus não nos dá o que pedimos com tanta força, mas nos entrega exatamente o que precisamos. Eu implorei por filhos durante anos, acendi velas, fiz promessas, mas o que ganhei foi um amor que me segura até hoje, mesmo com esse corpo que está falhando. Oh, Enrique! E aqui ela sorriu, os olhos marejados. Ele nunca me olhou com pena, sabia? Mesmo nos dias em que não consigo nem levantar, ele me vê como se eu fosse a mesma moça por quem ele se apaixonou há 30 anos. Aos poucos, sem que eu percebesse, aquela casa foi virando meu lar também. As paredes, que no começo me pareciam tão imponentes, começaram a me abraçar. Passei a conhecer cada canto, cada rangido do assoalho, cada mancha no teto que mudava de forma dependendo da luz do dia. Depois do almoço, quando Dona Celeste tirava um cochilo, eu cuidava do jardim que ela tanto prezava, mas que já não conseguia manter sozinha. Aprendi a podar as roseiras do jeito certo, a notar quando as hortênsias pediam mais água, a afufar a terra ao redor dos pés de alecrim que enchiam o ar de perfume. Com as mãos na terra, eu sentia que estava, de algum modo, mantendo viva uma parte dela. À noite, jantávamos os três juntos. No início, eu comia sozinha na cozinha, como era costume, mas numa dessas noites Dona Celeste apareceu na porta, apoiada na bengala de madeira entalhada. Que besteira é essa, Margarida? Somos tão poucos nesta casa enorme, e você aí sozinha? Vem sentar com a gente, menina, a comida fica mais gostosa quando é compartilhada. E assim passamos a dividir não só a mesa de jacarandá na sala de jantar, mas também as histórias, as memórias e até as lágrimas quietas que escorriam pelo rosto do Sr. Henrique quando os exames de Dona Celeste traziam notícias que ninguém queria ouvir. Foi numa noite de inverno, com a chuva tamborilando nas janelas, que Dona Celeste segurou nossas mãos sobre a mesa, a minha e a do marido, e falou com uma serenidade firme: "Vocês dois são a minha família. Os laços que Deus nos dá nem sempre são de sangue, às vezes são de alma." Um dia, enquanto limpava o quarto deles, tirando o pó dos móveis com um pano úmido, encontrei numa caixinha de madeira uma foto antiga, já amarelada pelo tempo. Era Dona Celeste jovem, linda, num vestido branco simples que ia até os joelhos, segurando um ramalhete de flores do campo. Ao lado, o Sr. Henrique, bem mais novo, com o cabelo todo escuro e um sorriso que eu nunca tinha visto naquele rosto agora tão sério. Estavam num jardim simples, com um pé de jabuticaba ao fundo. Quando ela me viu olhando a foto com tanto interesse, sorriu daquele jeito que parecia iluminar o quarto inteiro. Foi nosso casamento. Nada de festa grandiosa como se faz hoje, só nós dois, o padre da paróquia, alguns amigos queridos e o amor que prometemos cuidar como se fosse uma plantinha delicada. Naquela tarde, sentadas na varanda enquanto o sol descia devagar, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados, ela me contou como conheceu o Sr. Henrique. Foi numa biblioteca municipal. Ela buscava um livro de poesia para uma apresentação na escola onde dava aulas para crianças, e ele a ajudou a pegar o volume numa prateleira alta demais para ela. Nosso primeiro encontro foi entre livros e versos de Drummond, disse, os olhos brilhando com a memória. E assim nossa história seguiu. Ele me escreveu cartas por 3 meses antes de me pedirem namoro. Cartas com poemas copiados à mão, palavras que ele dizia não ter coragem de falar me olhando nos olhos. Guardo todas até hoje numa caixa debaixo da nossa cama. Aos poucos, eles foram me acolhendo na vida deles, não como empregada, mas como parte da família.
Quando a irmã do Sr. Henrique veio de São Paulo, trazendo presentes caros e olhares desconfiados para casa que já não tinha o mesmo brilho por causa da doença, Dona Celeste fez questão de me apresentar. Esta é nossa Margarida. Não sei o que seria de nós sem ela. Quando o médico me mandou para casa, dizendo que não havia mais o que fazer no hospital, foi ela quem me deu forças para continuar lutando. Ela não cuida só da casa, Ivone, ela cuida das nossas almas, nossa Margarida. O jeito como ela falou, com tanto carinho na voz fraca, fez meus olhos se encherem de lágrimas. Eu, que tinha chegado sozinha do interior, sem ninguém no mundo além de um primo distante que mal lembrava de mim, encontrei pessoas que me receberam como se eu sempre tivesse feito parte delas, como se aquele espaço entre eles estivesse guardado para mim desde o início. E foi assim que, sem eu perceber, a casa deles virou a casa que me envolveu. Cada tábua do assoalho, cada porta que rangia, cada janela que deixava entrar a luz dourada do fim de tarde passou a fazer parte de mim também. A cada dia que passava, eu agradecia a Deus por ter me dado coragem de bater naquela porta da Rua das Acácias, número 28, mesmo com o coração apertado de medo e solidão. Mas o destino, meus queridos, às vezes tem planos que a gente nem sonha, e foi assim que o segundo capítulo da minha vida começou, num dia de chuva que jamais vou esquecer. Foi numa manhã de domingo que Dona Celeste deixou este mundo. Uma manhã bonita, com os passarinhos cantando no jardim que ela tanto amava, como se a natureza inteira estivesse se despedindo dela também. Na noite anterior, ela parecia até um pouco melhor. Pediu para sentar na varanda depois do jantar, quis tomar um chá de erva cidreira que eu tinha preparado. Segurou minha mão e a do Sr. Henrique enquanto olhava as estrelas. Vocês dois são as minhas estrelas aqui na terra, disse com um sorriso fraquinho. Nunca se esqueçam disso. Pela madrugada, ouvi um barulho vindo do quarto deles. Era o Sr. Henrique me chamando, com uma voz que eu nunca tinha escutado antes, quebrada, cheia de desespero. Corri pelo corredor, o coração quase saltando do peito. Quando entrei, ele estava sentado na beira da cama, segurando a mão dela, o rosto molhado de lágrimas. Margarida, ela se foi. Ela se foi. Nunca vou esquecer daquele instante, o rosto sereno dela, como se estivesse apenas dormindo, as mãos do Sr. Henrique tremendo tanto que mal conseguiam segurar as dela, o silêncio pesado que parecia engolir a casa inteira. Não sei de onde tirei forças, mas me aproximei, fechei os olhos dela com cuidado e abracei o Sr. Henrique. Ele chorou no meu ombro como uma criança perdida, o soluço sacudindo aquele corpo forte que, de repente, parecia frágil como papel. O senhor não está sozinho, sussurrei. Eu estou aqui. Os dias que vieram depois foram como andar dentro de um pesadelo. O velório, o enterro, as pessoas chegando com palavras de consolo que não consolavam nada. O Sr. Henrique parecia uma sombra de si mesmo, respondendo automaticamente, agradecendo as condolências como se estivesse apenas cumprindo um papel. À noite, quando todos foram embora e a casa ficou em silêncio, eu encontrei sentado na poltrona verde que era a favorita dela, olhando para o vazio, segurando um dos livros de poesia que ela tanto amava. O senhor precisa comer alguma coisa, falei, colocando uma bandeja com sopa e pão na mesinha ao lado. Ele ergueu os olhos para mim, e meu coração se apertou. Nunca tinha visto tanta dor num único olhar. Para quê, Margarida? Hurricane Continuer. Sentei-me no chão aos pés dele, como tantas vezes fizera aos pés dela quando lia poesias nas tardes tranquilas. Porque a Dona Celeste não ia querer o Senhor assim? Porque cada dia que o Senhor continua é uma forma de honrar o amor que vocês tiveram. Ele não respondeu, mas pegou a colher e começou a tomar a sopa devagar. Era um começo. Nas semanas seguintes, criei uma rotina silenciosa com ele. Pela manhã, deixava o café pronto antes que ele descesse, com o pão quentinho que sabia que ele gostava. Ele tomava em silêncio, às vezes conseguindo esboçar um pequeno sorriso de agradecimento. No fim do dia, quando voltava do trabalho, para onde tinha voltado porque ficar em casa só fazia pensar nela o tempo todo, eu servia o jantar, e ficávamos à mesa, às vezes em silêncio total, às vezes falando sobre coisas simples do dia.
Numa noite, quase 2 meses depois da partida dela, eu estava na cozinha terminando de lavar a louça quando ouvi um barulho vindo da sala. Fui ver e encontrei o Sr. Henrique sentado no chão, cercado por fotografias antigas espalhadas ao redor dele. Me aproximei devagar, sem saber se devia interromper aquele momento, mas ele ergueu os olhos para mim, pela primeira vez, vi um sorriso verdadeiro em seu rosto. Margarida, venha ver. Encontrei estas fotos antigas de Celeste. Olhe como ela era linda. Sentei-me ao lado dele no tapete e peguei uma das fotos. Era Dona Celeste jovem, talvez com 20 e poucos anos, sorrindo para a câmera com um vestido de verão, os cabelos soltos ao vento. Esta foi no nosso segundo encontro, ele explicou, a voz suave com a lembrança. Fomos a um piquenique no Parque Municipal. Ela trouxe uma cesta com pãezinhos que tinha feito e recitou poemas de cor enquanto comíamos. Acho que me apaixonei por ela naquele exato momento. Aquela noite foi diferente. Pela primeira vez, o Sr. Henrique falou sobre ela sem que a dor sufocasse sua voz. Contou histórias do namoro, do casamento, de momentos engraçados e carinhosos que tinham compartilhado, e eu ouvi cada palavra, guardando aqueles pedaços deles, no meu coração. Quando já era bem tarde, ele recolheu as fotos com cuidado e levantou-se do chão com um suspiro. Obrigado, Margarida, disse, segurando minhas mãos entre as suas. Obrigado por ficar, por cuidar desta casa, de mim. Foi a primeira vez que senti um calor diferente no peito quando ele tocou minhas mãos, um calor que me assustou, que me fez baixar os olhos, confusa. Não precisa agradecer, Sr. Henrique. A Dona Celeste era muito importante para mim também. Aos poucos, os dias foram ficando menos pesados. A dor ainda estava lá, claro, mas começamos a encontrar pequenos instantes de luz entre as sombras. Um comentário sobre algo que tinha acontecido no trabalho dele que me fazia sorrir, uma receita nova que eu tentava e ele elogiava, o sol do fim de tarde entrando pelas janelas da sala enquanto tomávamos café juntos. Comecei a notar pequenas mudanças na nossa rotina. O Sr. Henrique passou a chegar mais cedo do trabalho, às vezes trazendo um docinho da confeitaria perto do escritório. Por que você gosta tanto de doces, Margarida? Ou um livro que tinha visto na vitrine da livraria e achou que eu ia gostar. Numa manhã de sábado, eu estava no jardim cuidando das roseiras que Dona Celeste tanto amava, quando senti uma presença atrás de mim. Era ele, me observando com um olhar que eu não conseguia entender. Celeste sempre dizia que você tinha mãos abençoadas para as plantas, ele falou, se aproximando. Que tudo que você toca floresce. Senti meu rosto esquentar com um elogio inesperado. Aprendi com minha avó lá no interior. Ela dizia que planta é como gente, precisa de cuidado e conversa. Ele sorriu, um sorriso que chegou aos olhos pela primeira vez em muito tempo. E você conversa com as plantas, Margarida? Converso sim, Sr. Henrique, principalmente com estas rosas. Conto para elas como foi meu dia, o que estou sentindo. Parei de repente, percebendo que tinha falado demais, mas ele não achou estranho. Pelo contrário, agachou-se ao meu lado e tocou uma das rosas com cuidado. E o que você tem contado para elas ultimamente? Nossos olhares se cruzaram, e algo silencioso passou entre nós, algo que fez meu coração disparar de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Que estou feliz por ver o senhor começando a sorrir de novo, respondi. Naquela noite, jantamos juntos como sempre, mas algo tinha mudado. A conversa fluía mais leve, havia mais sorrisos, menos silêncios carregados. Depois do jantar, ao invés de se recolher ao escritório como costumava fazer, ele me surpreendeu. Gostaria de ouvir um pouco de música comigo na sala, Margarida? Aceitei, surpresa e um pouco nervosa. Ele colocou um disco na vitrola, era música clássica, algo que eu nunca tinha escutado antes, e sentou-se na poltrona. Eu fiquei no sofá, as mãos inquietas no colo, sem saber direito o que fazer. Esta era uma das favoritas dela, ele comentou, fechando os olhos por um instante. Chopin. Ela dizia que era como ouvir chuva caindo suavemente.
A música encheu a sala com uma beleza que me tocou fundo. Quando olhei para ele outra vez, percebi que me observava. O senhor sente muito a falta dela, não é? Perguntei baixinho. Todos os dias, ele respondeu com sinceridade, mas hesitou. Nos últimos tempos, tenho sentido que a dor está diferente, menos sufocante. Isso é bom, não é, Margarida? E, ao mesmo tempo, às vezes me sinto culpado por isso. Levantei-me do sofá e, num impulso que não consegui segurar, sentei-me no braço da poltrona dele. A Dona Celeste não ia querer que o senhor vivesse na tristeza para sempre. Ela mesma me disse uma vez que amor é liberdade, nunca prisão. Ele pegou minha mão então, segurando-a com tanta delicadeza que senti lágrimas nos olhos. Você sempre sabe o que dizer, não é? Sempre sabe como acalmar meu coração. Foi naquele momento, ouvindo Chopin na sala iluminada apenas por um abajur, que percebi que algo profundo estava nascendo entre nós. Algo que me assustava e me encantava ao mesmo tempo. Num domingo, alguns meses depois, estávamos os dois na cozinha. Eu ensinava a ele como fazer o bolo de fubá de que ele tanto gostava. Já está na hora do senhor aprender a se virar um pouco na cozinha, brinquei. Quando nossas mãos se tocaram sobre a tigela de massa, senti um arrepio percorrer meu corpo inteiro. Margarida, ele disse meu nome de um jeito diferente, mais suave. Preciso te contar uma coisa, mas não sei como você vai reagir. Meu coração quase parou. Será que ele ia me dizer que não precisava mais de mim, que estava na hora de eu procurar outro lugar? O que foi, senhor Henrique? Perguntei, secando as mãos no avental, tentando esconder o tremor que sentia. Nos últimos meses, desde que a Celeste partiu, você tem sido minha força, meu conforto, minha luz, ele disse, engolindo em seco, visivelmente nervoso. Sei que pode parecer cedo demais, que pode parecer errado, mas estou começando a sentir algo por você que vai além da gratidão. Foi como se o chão se abrisse sob meus pés. Tantas emoções se misturaram dentro de mim, surpresa, alegria, culpa, medo. Mas e a Dona Celeste? Foi tudo que consegui dizer, a voz quase sumindo. Ele sorriu com ternura, tocando meu rosto de leve. Lembra do último dia dela, quando estávamos os três na varanda olhando as estrelas? Ela segurou nossas mãos juntas e disse que éramos as estrelas dela na terra. Às vezes penso que talvez ela soubesse, que talvez ela quisesse que não ficássemos sozinhos. As lágrimas começaram a cair então, sem que eu pudesse controlar. Lágrimas de alívio, de medo, de um sentimento que vinha crescendo silenciosamente dentro de mim também. Eu não queria, nunca quis desrespeitar a memória dela, confessei entre soluços. Nem eu, Margarida, nem eu. Mas acho que o maior respeito que podemos prestar a ela é sermos honestos com nossos corações. E meu coração está começando a bater por você. Naquela tarde, sentados à mesa da cozinha com a massa do bolo esquecida, conversamos por horas sobre medos, sobre culpas, sobre o futuro, sobre como os sentimentos tinham começado a mudar aos poucos, quase sem que percebêssemos, sobre como cada pequeno gesto de cuidado tinha plantado uma semente que agora florescia. Não quero apressar nada, ele disse, segurando minhas mãos sobre a mesa. Podemos ir com calma, descobrindo esse novo caminho juntos. O que você acha? Respirei fundo, olhando para aqueles olhos azuis que agora me fitavam não mais com tristeza, mas com esperança. Eu acho que talvez seja isso que a vida reservou para nós. Um amor que nasceu do cuidado, do respeito, da dor compartilhada. O primeiro beijo veio semanas depois, numa tarde tranquila de domingo. Foi um beijo respeitoso, quase tímido, como de dois jovens descobrindo o amor pela primeira vez. Meu coração batia tão forte que pensei que ele poderia ouvir. Passamos a nos sentar juntos na varanda nas noites estreladas, conversando sobre nossas vidas, descobrindo coisas um do outro que não sabíamos. Contei sobre minha infância no interior, os sonhos que tinha quando menina, os medos que carregava. Ele me falou sobre sua juventude, os anos de estudo, a primeira vez que viu Celeste. Ela sempre será parte da nossa história,
ele disse uma noite, olhando para as estrelas. Não quero que você pense que estou tentando substituí-la. Eu sei, respondi, aconchegando-me mais perto dele. Cada amor tem seu lugar, seu tempo. O que sinto por você não diminui o respeito e o carinho que tenho pela memória dela. Aos poucos, os vizinhos começaram a perceber a mudança. Os olhares curiosos, os comentários sussurrados, o luto dele foi bem curto, não? Ela era empregada e agora é o quê? Uma tarde, a irmã dele apareceu sem avisar. Ivone, com seus vestidos caros e seu jeito de olhar por cima do ombro, me encontrou na sala arrumando flores num vaso, flores que Henrique tinha trazido para mim. Então os rumores são verdadeiros, ela disse com desdém. Você conseguiu o que queria, não é? Enganou meu irmão quando ele estava vulnerável. Senti o sangue gelar nas veias. Antes que eu pudesse responder, ouvi a voz de Henrique atrás de mim, firme como nunca tinha escutado antes. Não permito que fale assim com ela, Ivone. Não na minha casa, não com a mulher que amo. Foi a primeira vez que ele disse aquelas palavras, a mulher que amo, e foram ditas não para mim no momento íntimo, mas como uma declaração de proteção, de respeito. Henrique, você perdeu o juízo? Ela era sua empregada. O que as pessoas vão dizer? O que Celeste diria? Vi os punhos dele se cerrarem, mas sua voz permaneceu calma. Celeste conhecia o coração de Margarida melhor que ninguém. Ela saberia que não há pessoa mais digna, mais honesta, mais amorosa para estar ao meu lado. Ivone saiu batendo a porta, jurando nunca mais voltar. Quando ficamos sozinhos, ele me abraçou forte. Sinto muito por isso, murmurou contra meu cabelo. As pessoas vão falar, respondi, escondendo o rosto no peito dele. Vão dizer coisas terríveis sobre nós. Ele se afastou um pouco, olhando-me nos olhos com uma certeza tranquila. Deixe que falem. Só nós dois sabemos a verdade do que há em nossos corações. Naquela noite, sob as estrelas da varanda, ele me pediu em casamento. Não houve anel, não houve palavras grandiosas, apenas um homem de coração partido que encontrou um novo caminho e uma mulher que nunca imaginou que o destino lhe traria tanto amor. Quero construir uma vida com você, Margarida. Uma vida de respeito, de parceria, de amor tranquilo. Nos casamos numa cerimônia simples, só nós dois e alguns poucos amigos que realmente entendiam nossa história. Usei um vestido azul claro, branco não parecia certo, e ele um terno cinza que combinava com os fios prateados em seus cabelos. Antes de sairmos para a cerimônia, parei por um momento no quarto que tinha sido deles, de Henrique e Celeste. Olhei para o retrato dela sobre a cômoda, eu tinha insistido que permanecesse ali. Espero que você aprove, minha amiga, sussurrei para a fotografia sorridente. Prometo cuidar dele como você cuidaria. Prometo honrar tudo que você me ensinou. E assim começou nossa vida juntos. Não como um conto de fadas, mas como uma história real, com altos e baixos, com dias de sol e dias de chuva, com lembranças que às vezes traziam lágrimas aos olhos dele, mas que aprendemos a acolher com serenidade. Vivemos juntos por muitos anos, anos de café compartilhado pela manhã, de mãos que se procuravam no escuro antes de dormir, de conversas tranquilas na varanda vendo o pôr do sol, de um amor que nasceu não de paixão avassaladora, mas da compreensão profunda do valor do companheirismo, do cuidado mútuo, do respeito. Hoje, aos 80 anos, vivo sozinha nesta mesma casa da Rua das Acácias. A casa que primeiro foi deles, depois foi nossa, e agora é só minha. Mas nunca me sinto verdadeiramente sozinha aqui. As paredes guardam todas as nossas histórias, todos os nossos risos, todas as nossas lágrimas. Henrique partiu há 5 anos. Foi num dia de primavera, com o quintal todo florido como ele gostava. Adormeceu tranquilo, de mãos dadas comigo, depois de me dizer: você foi o presente que a vida me deu quando eu achava que não merecia mais presentes. Continuou a viver no Saratina. Acordo cedo, preparo meu café como ele gostava, forte e sem açúcar. Cuido do jardim todas as manhãs,
converso com as plantas que agora são minhas confidentes. À tarde, sento-me na varanda, na minha cadeira de balanço, aquela que ele mandou fazer especialmente para mim no nosso 20º aniversário de casamento. Para que você tenha onde descansar quando ficarmos velhinhos, ele disse na ocasião, com aquele sorriso que nunca perdeu a capacidade de aquecer meu coração. De vez em quando, recebo a visita de jovens casais do bairro que vêm tomar um chá comigo e ouvir nossa história. Muitos se surpreendem quando conto. Como assim, Dona Margarida? A senhora era empregada e depois casou com um patrão, perguntam, os olhos arregalados de curiosidade. Eu só sorrio, balançando-me suavemente na cadeira. A vida não segue os roteiros que a gente imagina, meus filhos. Às vezes, o amor está onde a gente menos espera. Uma dessas tardes, estava eu sentada aqui mesmo, bordando uma toalha de mesa. Os dedos já não são tão ágeis, mas ainda gosto de manter as mãos ocupadas. Quando uma jovem vizinha me perguntou, Dona Margarida, a senhora nunca sentiu, sei lá, como se estivesse vivendo na sombra da primeira esposa do seu marido. Nunca sentiu ciúmes dela? A pergunta me pegou desprevenida, mas não me ofendeu. Era uma curiosidade sincera, típica de quem ainda é jovem. Pousei o bordado no colo e olhei para o retrato que mantenho na sala, uma foto de nós três tirada pouco antes de Celeste partir. Estávamos no jardim, ela sentada numa cadeira, eu e Henrique em pé ao lado dela, todos sorrindo apesar de tudo. Nunca, minha querida, sabe por quê? Porque o amor que Henrique sentia por Celeste não competia com o amor que ele sentiu por mim. Eram amores diferentes, nascidos em momentos diferentes da vida dele. Um não diminuía o outro. Fiz uma pausa, buscando as palavras certas para explicar algo tão complexo de forma simples. Veja bem, quando Celeste estava doente, ela me disse uma coisa que nunca esqueci. Estávamos sozinhas, eu ajeitando as almofadas ao redor dela na cama, quando ela segurou minha mão e falou, Margarida, o coração da gente é como um jardim. Tem espaço para muitas flores diferentes, e cada uma tem sua beleza própria. Na época, não entendi bem o que ela quis dizer. Hoje, entendo perfeitamente. A jovem pareceu refletir profundamente sobre minhas palavras. Mas não foi estranho, a senhora viver na mesma casa, usar as coisas que eram dela? Sorri com a inocência da pergunta. No começo, sim. Havia cantos da casa que pareciam ainda pertencer a ela, o lado da cama onde ela dormia, que ficou vazio por meses mesmo depois que começamos a nos aproximar, a penteadeira com seus perfumes, que Henrique não teve coragem de tirar. Mas, aos poucos, fomos criando nossos próprios espaços, nossas próprias memórias. Lembrei-me então de um momento especial, e meus olhos se encheram de lágrimas. Sabe o que Henrique fez no dia em que me pediu em casamento? Ele me levou até o quarto que tinha sido deles, abriu a porta e disse, este quarto guardou um grande amor. Agora vai guardar outro, se você aceitar. E então, juntos, mudamos a disposição dos móveis, pintamos as paredes de uma cor diferente, compramos uma colcha nova. Não para apagar o passado, entende, mas para mostrar que estávamos prontos para escrever um novo capítulo. A menina suspirou, encantada com a história. A senhora teve muita coragem, Dona Margarida. Não foi coragem, minha filha. Foi amor. E o amor verdadeiro nos faz superar medos que nem sabíamos que tínhamos. Em dias como hoje, quando o vento balança as cortinas da mesma maneira que balançava naquelas tardes em que nos sentávamos juntos para ler, quase posso sentir a presença deles, de Celeste, com seu sorriso sereno e seus olhos sábios, de Henrique, com suas mãos grandes que seguravam as minhas como se fossem feitas de porcelana. Às vezes, os vizinhos mais antigos me perguntam se não penso em vender a casa, mudar para um lugar menor, mais prático para uma senhora da minha idade. Sempre respondo com um sorriso e um balançar de cabeça. Esta casa é parte de mim tanto quanto eu sou parte dela. Cada canto tem uma história. Como poderia deixar para trás tantas memórias? No nosso quarto, que já foi deles, depois nosso, agora só meu, ainda mantenho o baú de madeira onde Henrique guardava as cartas que Celeste lhe escreveu durante o namoro.
Ao lado, em outro baú idêntico, as cartas que ele escreveu para mim nos anos que estivemos juntos. Foi uma surpresa descobrir, depois que ele partiu, que ele tinha o hábito de me escrever pequenas cartas, às vezes só algumas linhas, e guardar no escritório. Encontrei as numa gaveta trancada, todas organizadas por data. A primeira era de uma semana depois do nosso primeiro beijo. Margarida, hoje percebi que você tem um pequeno sinal atrás da orelha esquerda. Como nunca tinha notado antes. Será que passei anos sem realmente olhar para você? Agora, quero descobrir cada detalhe, cada segredo que você guarda. Seu H. Esta casa viu nosso amor florescer e amadurecer. Viu nossas brigas também, porque sim, nós brigávamos, como qualquer casal normal. Ele era teimoso como uma mula velha, principalmente quando se tratava de saúde. Quantas vezes tive que praticamente obrigá-lo a ir ao médico quando a tosse não passava? E eu, bem, sempre fui ciumenta das secretárias jovens que trabalhavam com ele. Bobagem sua, ele dizia, beijando minha testa. Meu coração já tem dona há muito tempo. Lembro-me de uma discussão séria que tivemos alguns anos depois de casados. Eu queria reformar a cozinha, mudar tudo, modernizar. Ele resistia, dizia que estava bom do jeito que estava. Esta cozinha tem história, Margarida, argumentava. História demais às vezes sufoca, Henrique, respondi, magoada por achar que ele queria manter a casa exatamente como era no tempo de Celeste. Ficamos 3 dias mal nos falando, até que, numa noite, ele entrou na cozinha, onde eu preparava o jantar em silêncio, e colocou um envelope na mesa. O que é isso? Perguntei, sem abrir. Veja você mesma. Dentro, havia desenhos, plantas, ideias para uma cozinha nova. Ele tinha procurado um arquiteto, mostrado referências, pensado em cada detalhe. Por que mudou de ideia? Perguntei, confusa e emocionada. Porque você estava certa. Precisamos honrar o passado, mas também criar nosso próprio presente. Esta é a nossa casa agora, Margarida, nossa história. Foi assim que aprendemos a equilibrar as memórias com a vida que construíamos juntos. Nunca tentemos apagar Celeste de nossas vidas. Pelo contrário, mantínhamos sua memória com carinho. Todo ano, no aniversário de sua partida, íamos juntos ao cemitério levar flores. Henrique sempre escolhia lírios brancos, os favoritos dela, e eu levava margaridas, porque foi como ela me chamou no nosso primeiro encontro, como a flor. Quando completamos 25 anos de casados, fizemos uma pequena celebração aqui mesmo no jardim, convidamos os poucos amigos que entendiam e respeitavam nossa história. Durante o brinde, Henrique disse algo que jamais esquecerei. Agradeço a Deus por ter me dado não um, mas 2 grandes amores na vida. Porque só quem amou verdadeiramente uma vez pode entender o milagre que é encontrar o amor novamente. Lembro-me de olhar para o céu naquele momento, pontilhado de estrelas, e pensar que Celeste estaria sorrindo para nós. Os anos foram passando, envelhecemos juntos, vimos o mundo mudar ao nosso redor. Carros substituíram as carroças nas ruas, televisões chegaram às casas vizinhas, o bairro foi crescendo, se modernizando. Mas, dentro de casa, mantínhamos nosso ritmo tranquilo, nossa rotina simples. Henrique se aposentou, e finalmente tive ele em casa o dia todo. Aprendi que amor também é paciência, muita paciência. Quando ele decidiu que seu novo hobby seria marcenaria e encheu o quintal de ferramentas e pedaços de madeira. Em troca, ganhei belas estantes para meus livros, feitas com suas próprias mãos. À medida que a idade avançava, os papéis começaram a se inverter. Agora era eu quem cuidava dele quando a saúde começou a fraquejar, do mesmo jeito que um dia cuidei de Celeste. Agora, ajudava Henrique com seus remédios, com o banho, com os exercícios que o médico recomendava para as juntas doloridas. Uma noite, 2 anos antes de ele partir, estávamos sentados na varanda, como de costume. Ele segurou minha mão e disse: "Sabe o que é engraçado, Margarida? A vida dá voltas tão inesperadas. Quando te contratei, há tantos anos, era você quem ia cuidar da minha primeira esposa.
Agora, é você quem cuida de mim na velhice. E cuidaria de novo, e de novo, e de novo, respondi, sem hesitar. Cuidar de quem amamos não é sacrifício, é privilégio. Ele sorriu daquele jeito que sempre fazia meu coração acelerar, mesmo depois de tantos anos. Nunca imaginei que, cuidando da minha casa, você acabaria cuidando do meu coração também. Nos últimos meses de vida dele, quando já estava bastante fraco, passávamos horas na cama, de mãos dadas, relembrando nossa história. Como nos aproximamos aos poucos após a partida de Celeste, o primeiro café que tomamos juntos na varanda, não mais como patrão e empregada, mas como dois corações solitários buscando conforto. Nosso primeiro beijo, tímido e respeitoso. A primeira vez que dormimos juntos depois de casados, como se fossemos dois jovens inexperientes descobrindo o amor pela primeira vez. Você me deu uma segunda chance de ser feliz, Margarida, ele sussurrou uma noite, a voz já fraca. Uma segunda chance que eu não sabia que merecia. Quando ele partiu, não foi uma surpresa. Foi como se ele tivesse combinado com Deus a hora certa de ir. Estava em paz, sereno. Segurei sua mão até o último suspiro, agradecendo em silêncio pelos anos que tivemos juntos. O luto, desta vez, foi diferente para mim. Não tinha mais aquela dor desesperada que vi nos olhos de Henrique quando Celeste partiu. Era uma dor madura, um vazio que convivia com a gratidão por tudo que vivemos. Nos primeiros meses, conversava com ele pela casa, como se ainda estivesse aqui. Henrique, hoje as rosas estão lindas. O café está do jeito que você gosta, forte e sem açúcar. Até hoje, às vezes me pego fazendo isso, principalmente nas manhãs de domingo, que eram as nossas favoritas para ficar em casa, só nós dois. Agora, nesta idade avançada, tenho tempo para refletir sobre a vida que tive. Nunca imaginei, quando saí do interior com apenas uma malinha e muito medo, que o destino me reservaria uma história assim, uma história de dois amores tão diferentes e tão importantes. Celeste me ensinou sobre dignidade diante do sofrimento, sobre como o amor pode permanecer intacto mesmo quando o corpo falha. Henrique me mostrou que o coração tem uma capacidade incrível de se reconstruir, de encontrar novos caminhos mesmo depois da perda mais profunda. E eu, bem, acho que minha lição foi sobre paciência, sobre como deixar que as coisas aconteçam no seu tempo certo, sem forçar, sem cobrar, sobre como a vida tem seus próprios planos para nós, muitas vezes melhores do que aqueles que sonhamos. Quando olho para esta casa agora, vejo camadas e mais camadas de história. A casa que foi construída por um jovem casal cheio de sonhos. A casa que acolheu a doença e a despedida. A casa que testemunhou o nascimento silencioso de um novo amor. A casa que viu nosso envelhecimento lado a lado, as rugas surgindo, os cabelos embranquecendo, mas os corações permanecendo jovens. As pessoas me perguntam se não me sinto só agora. Como poderia? Tenho as memórias, tenho as cartas, tenho as fotografias nas paredes que contam nossa história e, principalmente, tenho a certeza de que fui profundamente amada duas vezes, de maneiras diferentes, mas igualmente verdadeiras. Sento-me aqui, na minha cadeira de balanço, junto à janela onde a luz entra suave no fim da tarde, a mesma luz que iluminou tantos capítulos da minha vida. Bordo, leio, recebo visitas, conto e reconto nossa história para quem quiser ouvir. Nunca imaginei que, cuidando da dor de outra mulher, eu encontraria o homem que cuidaria de mim até o fim dos seus dias. Gosto de dizer que não foi um conto de fadas. Foi vida real, com dores, perdas, alegrias, descobertas, com cuidado, respeito e amor de verdade. Quero agradecer a vocês que ficaram até aqui, ouvindo a história de uma velha senhora. Espero que algo do que contei tenha tocado seus corações. Agradeço a Deus pela oportunidade que tive de conhecer e cuidar do Sr. Henrique, de compartilhar tantos anos ao lado de um homem tão bom, tão íntegro, tão amoroso. Sabe, meus queridos, se tem uma lição que aprendi em todos esses anos é que a vida raramente segue o caminho que planejamos. Às vezes, ela nos leva por desvios que parecem dolorosos, incompreensíveis, mas, se tivermos paciência, se mantivermos o coração aberto, descobrimos que esses desvios nos levam exatamente para onde precisávamos estar.
O amor tem muitas faces, muitas formas. Não importa a idade, não importa as circunstâncias. Quando ele chega, precisamos ter a coragem de abrir a porta e deixá-lo entrar, mesmo que venha numa embalagem diferente da que esperávamos. E lembrem-se sempre, cuidar de quem amamos não é um fardo, é um privilégio. Cada momento de cuidado, cada gesto de atenção, cada palavra de conforto que oferecemos a alguém é uma forma de amor que permanece muito além do nosso tempo aqui na Terra. Obrigada por me ouvirem, obrigada por permitirem que minha história viva através de vocês. E que Deus abençoe cada um com um amor que transborde, que cure, que transforme, como o amor que tive a bênção de viver.